vocês? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Boletos e Babados, aquela fofoquinha útil para enriquecer o seu dia. Eu sou a Tieme Souto, sou planejadora financeira. Eu sou o Matheus Amaral, esposo e sócio da Tieme. E esse podcast é para compartilhar com vocês as histórias mais escabrosas, escandalosas que as minhas alunas seguidoras me mandam sobre dinheiro e o que você pode fazer para evitar ciladas como as que elas caíram. E no episódio de hoje a gente vai falar da Beatriz e a sociedade secreta. Hoje a gente vai contar a história da Beatriz. Gente, a Beatriz é uma menina super organizada. Ela sempre trabalhou, desde os 14 anos, e cuidou muito bem do dinheiro dela. Ela sempre teve muita noção de influência financeira, sempre evitou usar o cartão de crédito em excesso, tinha muito cuidado com o dinheiro mesmo. Acontece que o pai da Beatriz é basicamente o oposto. Super enrolado, sempre teve dificuldade de organizar o dinheiro, vira e mexe aparece com uma dívida, enfim. Ele tem lá suas questões com o dinheiro. E quando a Beatriz tinha uns 16 anos, o pai dela resolveu colocar ela e a irmã como sócios na empresa dele. Ele trabalha como vendedor e precisa de um CNPJ para atuar na área. E por algum motivo ele achou que seria bom para as filhas entrarem como sócias na empresa. Ou talvez o nome dele já não estivesse disponível no mercado para criar a empresa. Né? Mas a gente é muito desconfiadão, né? Mas era só o nome. Elas não foram consultadas na época. A Beatriz era só uma adolescente. Ela disse que o pai dela fez isso com a maior das boas intenções. Que ele é uma pessoa muito honesta, muito correta, que não foi por mal. Mas foi meio estranho ele fazer isso sem comunicá-las, não é? Pois o tempo foi passando. Alguns anos depois, a Beatriz estava ótima, vivendo a vida dela de adolescente, prestes a fazer 18 anos e começar a vida adulta. Quando um dia ela resolve olhar o cadastro dela no Serasa. E o nome dela estava negativo. Que presente, hein, pai? Obrigado. Uai, como assim? Ela nunca tinha feito nenhuma conta, não tinha nada no nome dela, não tinha nem começado a viver ainda direito, nem trabalhava, como que o nome dela estava sujo? Foi então que o pai dela resolveu contar que tinha colocado o nome das duas como sócias da empresa dele. Caramba. A Beatriz nunca tinha tido acesso a nada da empresa, não sabia de nada. Ela só era uma adolescente, sendo adolescente, gente, indo, sabe, escola, cinema, clube e televisão. E o pai dela, apesar de muito honesto e muito bem intencionado, tinha se enrolado com as contas da empresa. E o nome das duas estava negativado por conta de coisas que não tinham nada a ver com elas. Complicado isso, né? Os pais... Assim, é algo relativamente comum, né? Tipo, pais que pegam o nome dos filhos pra fazer coisas e principalmente abrir negócios que tem... Às vezes ele nem queria sujar o nome delas, nem foi uma fé, assim, foi achando que ia ser bom mesmo pra elas. Tipo, vou deixar alguma coisa no nome dela. É. Vou deixar uma empresa boa no nome delas, Isso, vou né? deixar uma empresa no nome delas, entendeu? É, mas o problema é, tipo, você nem... sei lá, você nem perguntou, você nem falou, você nem explicou pra sua filha. Ela assim... É que meio que ela tem 14, 16 anos, bem que ele manda na vida dela, então não tem que perguntar na cabeça, né? Ok. O que vocês acham disso? Tá certo colocar a empresa no nome do filho? É que assim, ó, muita gente vê algumas coisas como bem, e na verdade não são bens, né? Você pega uma empresa... Ah, ok, vou deixar uma empresa pro meu filho. Tá bom, mas que empresa que é? Se é uma empresa... Um CNPJ de representante comercial que simplesmente não tem tá lá patrimônio. pra emitir nota, não tem... Não tem patrimônio, não tem benefício nenhum, entendeu? Se não tem o vendedor lá vendendo, faturando... É diferente de ações de uma empresa grande que você vai deixar como herança pro filho, como um patrimônio mesmo. Agora, uma empresa pequena não tem benefício. Outro dia eu ouvi uma aluna falando que ela estava feliz que o marido tinha feito a compra da casa no nome dela. Só que, toda feliz, né? Que a casa estava no nome dela e que o marido confiava nela porque ia deixar a casa no nome dela. Só que a casa estava financiada. E aí, na cabeça dela, o marido estava deixando um patrimônio no nome dela. Na minha cabeça, o marido estava deixando uma dívida no nome dela. Porque uma casa não quitada, uma casa não paga, não é um patrimônio. Uma casa não paga, uma casa financiada é uma grande dívida. Né? Se alguém não paga, você não tem nada. Você tem uma grande dívida no teu nome, entendeu? Ah, mas aí tinha um seguro no nome dela que caso ela morresse, quitava o empréstimo. Pois mas aí ela não ia estar viva pra ver. Mas ela tá viva pra ver. E se ele morresse, quitava? Não. Então, assim, muito cuidado, tá, gente? Assim, empresa no teu nome, na maior parte das vezes é mais bucha do que benefício, tá? Só assim. Só falando. Fica ligado. Depois de alguns anos, o pai dela conseguiu colocar as contas da empresa em ordem, limpar o nome da Beatriz e acabou tirando... Olha aí. Alguém me ligando no iPad. E acabou tirando o nome das duas como sócias da empresa, porque ele finalmente entendeu que não era bom para elas.
E a Beatriz seguiu sendo muito organizada, nunca mais teve o nome sujo, sempre fez as coisas muito certinhas. Tudo que ela comprou, o carro, aluguel, essas coisas, ela sempre fez questão de pagar tudo em dia, para nunca ficar com o nome sujo de novo. Hoje a relação com o pai dela é ótima. Eles se dão super bem e são muito próximos. Mas o pai dela continua sendo extremamente desorganizado com o dinheiro. Vira e mexe, ele fica com o nome sujo, conta atrasada, e é aqui que mora o problema. Ele é muito orgulhoso e morre de vergonha de contar que está no perrengue. Ela e a irmã é que de vez em quando descobrem alguma treta. E é aqui que ela e a irmã têm opiniões diferentes. A Beatriz acha que a responsabilidade é do pai. Que ela pode ajudar instruindo, ensinando, ajudando a organizar melhor as contas, até dando presentes. Mas que ele não deveria se enfiar nessas roubadas, né? Não faz sentido ela ficar salvando o pai financeiramente toda hora. Eu tô com a Beatriz. Tim Beatriz. Já a irmã acha que elas têm que socorrer o pai quando ele se enrola. Por uma questão de gratidão, porque o pai dela sempre faz tudo por elas. Mesmo quando não podia, e o pai dela fazia. E a irmã acha que ela precisa devolver na mesma medida, fazendo tudo que ela pode. Pergunta, TM. Eu sou Tim Beatriz. Não, Tim Beatriz. eu não sei ficar salvando pai e mãe o quê? Até onde um filho tem que salvar um pai? Ou um filho tem uma obrigação de salvar um pai? O que você acha disso? Gente, o filho tem a obrigação. A gente tem a obrigação de ajudar até onde a nossa mão aguenta. Entendeu? Ninguém tem que ficar abrindo mão dos próprios objetivos, dos próprios sonhos. Ninguém tem que abrir mão de si para poder salvar alguém, sabe? Tipo, eu acho que, ok, existe uma parte da ajuda, que é a gratidão, mas o jeito que a Beatriz colocou aqui, eu concordo que você ajuda com o tempo, você ajuda se oferecendo para ajudar, você ajuda organizando as finanças, mas você não ajuda com dinheiro. Porque a ajuda que vem com dinheiro, ela não resolve o problema do pai. Vocês acham que se a Beatriz foi lá e emprestar para o pai R$3.000 vai resolver o problema dele, que existe há 40 anos? Que é um problema emocional, é um problema comportamental, de crença com dinheiro, sabe? Então, assim, e eu também acho assim, a Beatriz, ela precisa pensar no futuro dela. Ela onde vai querer ter filhos. Ela precisa construir a vida dela. Ela quer comprar uma casa, ela quer comprar um carro. Até quando vale a pena ela abrir mão dos sonhos dela, das prioridades dela, por uma irresponsabilidade dos pais. Do pai, no caso. Então, assim, beleza, eu tenho aqui um dinheiro para comprar um carro. Mas meu pai tem uma dívida. Eu pego esse dinheiro para comprar o meu carro, que eu juntei, que é minha prioridade, ou eu salvo meu pai? E aí, na minha cabeça, a responsabilidade de salvar o pai é do pai, sabe? A urgência do pai não pode acabar com a paz e com a vida e com os sonhos dela. A irresponsabilidade do pai não pode acabar com a vida e com os sonhos dela. E se ela tem filhos? E se ela tem uma casa para pagar? E se ela tem uma série de coisas? Então, assim, a questão aqui é muito de colocar limites, mas com gratidão mesmo. Do tipo, pai, posso te ajudar a planilhar suas finanças, a organizar suas finanças, a entender? Mas ele tem vergonha e ele não quer ajuda. Então, se você não quer ajuda, arque com as consequências. Exato. Disso. E assim, então não quer ajuda para eu ajudar a organizar, mas quer ajuda com dinheiro. Exato, entende? Então, assim, não é 2 pesos, 2 medidas, mas... E aí, acho que a Beatriz rola uma conversinha mais séria com a irmã, do tipo assim, eu acredito que a minha ajuda vá até aqui. Posso dar dinheiro? Posso. Pai, posso ajudar vocês pagando a conta de luz de casa? Pronto. Tô dando, não tô emprestando, sabe? Existe um auxílio ali, mas não dá pra ficar salvando, porque senão essa pessoa vai se enfiar em dívida, você vai salvar, vai se enfiar em dívida, você vai salvar. E até quando isso vai acontecer? Eu acho que rola também um negócio de, sei lá, assim, de inversão de papéis, né? Eu acho que chega num momento da vida onde os pais cuidam da gente. E chega algum momento que os pais começam a ficar debilitados, que a gente tem que cuidar dos pais de alguma forma, né? Mas nós não somos pais dos nossos pais. A gente vai ser filho para sempre, né? Então, às vezes, rola essa mudança de polaridade que você fala assim, não, agora então eu vou ser o meu pai, e aí trata ele como criança, e aí precisa arrumar todos os BOs que ele se mete. Tipo, ele é um adulto, né? Quando você já nasceu, ele já tinha 20, 30, 40 anos nas costas. Exato. Ele já sabia lidar com os seus BOs. E aí, quando vira essa polaridade assim, você quer ser pais dos teus pais, cara, isso buga o relacionamento, né? Então eu acho que... Até porque eles não aceitam. Você vê? Ele aceita ajuda financeira, mas não aceita ajuda com a planilha. E se você chegar numa ordem mais dura do tipo assim, não vai fazer isso, ele vai peitar. Vai ratear. Vai peitar, entendeu? Então eu acho que
rola ela trocar uma ideia com a irmã, falar até onde devemos ir com ajuda, né? Pra ter Ou até onde ela deve ir. Ela não pode também se enfiar na vida da irmã. Mas assim, rolar um papo pra... Eu vou até aqui, você, até onde você quer ir ajudando os pais, entendeu? Exato. E as duas se posicionarem para os pais e falarem assim, ó, a gente consegue ajudar até aqui. Mais do que isso, vai começar a me atrapalhar. Exato. Né? Agora um detalhe, a mãe da Beatriz não tem renda. Ela decidiu, desde quando a irmã da Beatriz nasceu, que não iria mais trabalhar fora. Acho que porque ela não teve a mãe muito próxima, ela decidiu ser mãe em tempo integral. E tá tudo bem, a escolha é dela. Mas aí o marido não conta pra ela o que tá acontecendo com o dinheiro deles. Ou seja, a mãe da Bia não sabe de nada. Ela não fica sabendo de nada, ele não consulta ela pra nada. Nenhuma das decisões é tomada em família, sabe? Isso é uma coisa que deixa a Beatriz bastante incomodada. Nos meus programas, gente, eu sempre falo isso, sabe? Que é muito legal que a família, por mais que não precise misturar dinheiro, pai e mãe, ter conta conjunta, isso não é necessário. É preciso ter diálogo, um diálogo muito franco sobre o que gostamos, o que é prioridade pra gente, pra onde estamos indo com o nosso dinheiro, quais são os sonhos que a gente quer realizar. Ah, então tá bom, a gente vai primeiro ter filho ou vai comprar uma casa? A gente vai casar ou vai comprar uma bicicleta? E que essa sequência de prioridades entre o casal seja muito transparente, sabe? Essa situação da mãe da Bia, por exemplo, é uma situação que gera bastante dependência. E tá tudo bem a pessoa não trabalhar fora de casa, mas é muito ruim a pessoa não ter acesso às informações. Porque se acontecer um divórcio, se acontecer uma morte, por exemplo, a gente sabe que ela fica com uma mão atrás e outra na frente porque ela não tem noção e nem absolutamente noção nenhuma sobre o que acontece com o dinheiro, que também é dela, entende? E pensando que a vida é uma sociedade, né? Se um dos dois opta por ficar em casa e trabalhar em casa, né? Ser mãe, isso também é um trabalho, né? Sim. Então, tipo assim, ela tem direito a acessar o quanto que a família tá ganhando, o quanto que gasta, pra minimamente saber... Não precisa ser uma discussão jurídica, né? Do tipo, eu tenho direito sobre... Não é isso. Mas é assim, poxa vida, quanto que a gente ganha? O que a gente tá fazendo? O que tá acontecendo? Porque se ele faz dívida, ele pode botar o nome dela no meio e ela não fica sabendo, sabe? É muito complicado, né? E tem muitas famílias nessa situação. E aí é isso, né? Eu sempre falo sobre os casais terem essa conversa alinhada para que ambos caminhem para o mesmo lugar, sabe? Hoje, se a gente parar para pensar, né? Na verdade, é um barquinho, a família tá nesse barquinho. E aí é o pai da Bia que rema, né? A mãe da Bia tá ali passeando no barquinho. Ela não tem controle sobre a direção desse barquinho, a velocidade do barquinho, para onde que tá indo, né? O barquinho é o dinheiro que leva a gente para uma ilha, que leva a gente para realização de sonhos, comprar uma casa. O dinheiro viabiliza a compra de uma casa, o barquinho viabiliza chegar numa ilha. Então, quando a gente tem os dois remando, às vezes um rema mais, outro rema menos, mas os dois dialogam, um pelo menos rema mais, o outro sabe o que está acontecendo, sabe para onde está indo. A gente tem uma participação ativa de ambos do casal em onde é que estamos, para onde estamos indo. Agora eu tô cuidando do filhinho, então você rema sozinho. Agora eu tô remando mais que você tá doente, então você me cobra e eu te cubro. Mas a gente sabe o que tá acontecendo, sabe? Acho que o maior problema é essa falta de transparência e de diálogo, que também às vezes nem é por mal. Às vezes o pai é um cara bom, entendeu? Desorganizado, mas é um cara legal. Que omite essas informações por vergonha, por incompetência e principalmente por não saber fazer melhor do que isso, né? O problema é que tá metendo louco no barquinho, entendeu? A mãe dela não tá nem ligada, e a Bia... não quer a ajuda da Beatriz, e aí a hora que o barquinho tá afundando, ela fala, então eu venho Mas aqui é muito salvar, legal porra. nisso, porque a Bia, ela sempre se sentia culpada por falar não pros pais. E depois que ela entrou na minha mentoria, que ela falou... Eu agora me libertei dessa culpa e eu acho que eu não tenho que mais ajudar meus pais porque eu tenho grandes sonhos pra realizar e os meus sonhos são mais importantes do que ficar salvando meu pai eternamente que nunca vai aprender, entendeu? É isso, Bia. Você aprendeu a colocar limites. Limita no barquinho do seu pai. Enfim, gente, a verdade é que não existe um único jeito de viver. Cada um em cada família vai fazer suas escolhas de acordo com o que acredita e o que é importante pra si. Mas para gerir bem esses recursos e fazer com que os sonhos da família inteira se realizem, é importante ter fluência financeira. Minha galera, se você tem alguma história escabrosa de dinheiro e você quer compartilhar aqui no podcast, quer mandar pra gente, a gente conta a sua história. Manda a sua história por e-mail pro histórias@boletosbabados.com. histórias@boletosbabados.com. E se você concorda com a Bia ou se você faria qualquer coisa totalmente diferente disso, manda aqui nos comentários que a gente quer saber, se você tivesse no lugar da Bia, o que você faria. E para conhecer um pouco mais do meu trabalho, os cursos, mentorias, tem um link aqui na descrição do vídeo. Você pode clicar, deixar seu e-mail que a gente vai te avisar sempre que tiver oportunidade de alguma vaga, curso, mentoria. Dá uma olhada lá, uma fuçada. Combinado? Muito obrigada pela presença de vocês e eu vejo vocês no próximo episódio. Beijo.